Estamos num território e numa povoação, hoje uma importante cidade, que durante toda a história de Portugal teve sempre um grande protagonismo. Encontramos-nos em Viseu. Mas já antes da origem da nacionalidade, este era um território de grande importância, nomeadamente no século X, durante os conturbados tempos da Reconquista Cristã, em que este território foi muitas vezes disputado, quer por mouros, quer por cristãos. Foi, por exemplo, a partir aqui de Viseu, que já nos finais desse século X, o famoso líder muçulmano Almansor fez muitas das suas incursões em direção ao norte da península. Na sequência de uma delas, acabaria mesmo por destruir de um modo muito significativo Santiago de Compostela. Mas décadas antes, por volta de 925, este território estava sob o domínio cristão, nomeadamente de um importante nobre, guerreiro, príncipe das Astúrias, Ramiro. Ramiro, que aqui vai mesmo constituir a sua corte e, 200 anos antes de Afonso Henriques, se vai intitular, a partir aqui de Viseu, como o Rei de Portugal. Mas em 931, o seu irmão, que era o rei das Astúrias de Leão, vai abdicar da coroa. E Ramiro acabará por se tornar no rei das Astúrias e de Leão e abandona Viseu. Mas esses 6 anos que aqui permaneceu estarão na base, na origem, daquela que é uma das grandes enigmas da arqueologia portuguesa, a Cava de Viriato. Esta extensa muralha com 8 lados, uma muralha em terra, a mais alta e a maior construção em terra em toda a Península Ibérica. Estará associado, de facto, a esse período. Mas há em Viseu muitos outros lugares de interesse histórico e monumental, incluindo a sua sé. Vamos conhecer a Catedral de Viseu. Encontramos-nos agora bem no topo do Morro Primordial, do morro onde nasceu a cidade de Viseu. É conhecida como a Cidade Velha, está definida por uma antiquíssima muralha concluída em 1472. Aqui, bem no alto, dominam 2 monumentos, a Catedral e o Museu Grão Vasco, que, no entanto, na sua origem, foi um seminário e chegou também a servir como residência episcopal. Mas muito antes do aparecimento destes 2 monumentos, muito antes mesmo desses períodos conturbados que há pouco falávamos, da Reconquista Cristã, bem antes, Viseu, esta elevação era já um local de enorme importância estratégica. Sabemos que há cerca de 2300 anos aqui existia um povoado da Idade do Ferro. A arqueologia vem-no documentando nestes últimos anos. A arqueologia, que também há muito vem salientando o facto de Viseu ter sido, há cerca de 2000 anos, a cabeça de um importante território romano. Pelo menos desde o tempo do Imperador Cláudio, que Viseu é com efeito uma cidade romana de destaque e multiplicam-se os achados de inscrições epigráficas, de marcos miliários que comprovam que era um local de passagem de importantes vias e também os vestígios de imponentes muralhas. Após a queda do Império Romano, os novos senhores, os suevos e os visigodos, continuarão a ser herdeiros de muita da cultura romana, incluindo o cristianismo. A poucas dezenas de metros da Catedral desenvolve-se aquela que é hoje designada como a Praça Dom Duarte. Foi durante séculos a principal praça de Viseu e é muito provável que seja herdeira do antigo fórum, do antigo coração da cidade romana. Em 1987, os arqueólogos fizeram uma intervenção arqueológica nesta praça, dirigida por Inês Vaz,
e veio revelar um interessante vestígio do tempo dos suevos e dos visigodos. Uma construção que assentava, se desenvolvia sobre os vestígios de um templo romano do tempo do imperador Constantino, ou seja, do século IV. Ora, se estava por cima, era necessariamente posterior. Aliás, os vestígios, os materiais que foram recolhidos, permitiram aos arqueólogos datar essa construção que aqui apareceu da segunda metade do século V e do século VI, ou seja, exatamente da época dos suevos e dos visigodos. Uma construção bastante interessante, um templo cristão. Estaremos aqui, por isso, perante os vestígios de uma basílica paleocristã. Uma construção de dimensão considerável e que apresentava na cabeceira uma ábice e duas absidiolas. A ábice circular e as absidiolas formando um círculo já um pouco mais fechado. Bom, esses vestígios encontram-se hoje, continuam soterrados, mas aqui no pavimento da praça houve o cuidado de reconstituir as marcas dessa possível basílica paleocristã, através de uma pedra diferente do resto do pavimento. O declínio urbano que Viseu conhecia desde a queda do Império Romano vai-se acentuar agora com a invasão muçulmana, com o fim do reino visigótico. Mas nem por isso esta alta elevação rochosa, pedregosa e estratégica deixará de ser aproveitada do ponto de vista militar e do domínio deste território, como bem vimos a propósito dos acontecimentos que há pouco falei do século X. E por isso não admira também que na origem da nacionalidade, no século XII, a apropriação deste território por parte do novo reino se vá também materializar na reconstrução da Diocese de Viseu e na implantação, bem aqui, sobre estes rochedos, no topo desta elevação, de uma catedral. Uma catedral que, se não arranca em época anterior, vai definitivamente alicerçar-se com Afonso Henriques, nascendo assim uma catedral românica que, em boa verdade, já resta muito pouco. E restam muito poucos vestígios dessa catedral românica do século XII, da origem da nacionalidade, porque ao longo dos séculos esta sé foi objeto de muitas intervenções, de que é um bom exemplo a sua fachada. 2 séculos depois do início da construção, reinava Dom Dinis e Viseu conhecia um grande protagonismo e um grande desenvolvimento, tal acaba por ter reflexo também em profundas obras na catedral, nesses finais do século XIII e início do século XIV. Ou, por exemplo, no início do século XVI, o Manuelino far-se-á também aqui sentir com profundas reformas no templo. Já no início do século XVII, mais precisamente em 1635, e contribuindo para que os vestígios medievais ainda existentes também tenham nessa altura desaparecido, uma das torres medievais da catedral vai ruir e arrastar consigo grande parte da fachada. É então que nos vai surgir o aspecto atual da fachada da catedral. Maneirista. Mas temos aqui, pelo menos do ponto de vista simbólico, um importante vestígio da Idade Média. Uma daquelas imagens. Aqui apresentam-se os 4 evangelistas, bem lá no alto, Nossa Senhora da Assunção. Mas em lugar central, de destaque, temos uma destacada figura da Idade Média. Um homem poderoso, próximo de Afonso Henriques, muito influente do ponto de vista religioso e que se viria a tornar no primeiro santo verdadeiramente português, Santo Eutónio. Santo Eutónio é o padroeiro da cidade de Viseu e da sua diocese. E por isso a sua imagem encontra-se não só na fachada, mas também em destaque no interior da catedral, no seu altar-mor.
Nascido em 1082 e amigo pessoal de Afonso Henriques, foi por este incumbido de ser um dos fundadores do importante mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mas antes, em 1112, tinha sido prior da Sé de Viseu. Foi um grande peregrino e congregador de muita gente que o seguia e escutava. E, após a sua morte, em 1162, um ano depois, era canonizado, tornando-se assim no primeiro santo português. No interior da Catedral de Viseu, podemos também contemplar uma relíquia, um fragmento de um osso do braço de Santo Eutónio. O interior da Catedral da Igreja apresenta-se-nos dividida em 3 naves e é muito herdeira das profundas intervenções que aqui tiveram lugar no final do século XIII e ao longo do XIV. Estaríamos, por isso, na expectativa de encontrarmos aqui um monumento plenamente gótico. No entanto, ele é ainda muito herdeiro do românico que havia caracterizado os séculos anteriores. É, de facto, um monumento muito robusto. As suas naves estão separadas por imponentes pilares, constituídos cada um deles por 12 colunas adoçadas. Ora, este ambiente de robustez é também sublinhado pelas suas paredes espessas, paredes fortaleza, uma vez mais evocando esse mundo do românico. Curiosamente, aquele que seria um dos mais significativos vestígios góticos, uma porta lateral da igreja, esteve oculta durante muitos séculos. Foi só no século XX, na sequência de intervenções de restauro, que ela voltou a ficar visível. No início do século XVI, contudo, em pleno período manuelino, a Sé de Viseu vai conhecer obras de grande modernidade e qualidade estética. Tal é bem evidente nas abóbadas manuelinas das naves, elevando-as e uniformizando-as praticamente à mesma altura. Esta importante intervenção ficou a dever-se ao bispo Diogo Ortiz de Vilhena e concretizou-se numa única década, entre 1505 e 1516. E o bispo terá recorrido a um dos mais consagrados arquitetos dessa época e que se notabilizou na arte e arquitetura manuelina, João de Castilho, a quem se atribui esta reformulação. Dez anos depois destas intervenções manuelinas, e igualmente notáveis, serão as reformas operadas pelo bispo D. Miguel da Silva. O bispo que havia sido nomeado em 1526. Só que estas intervenções revestem-se de um caráter verdadeiramente pioneiro e revolucionário no nosso país. Estamos perante aquelas que foram as primeiras obras renascentistas em Portugal. E não admira, tendo em conta a figura deste bispo, um homem muito culto, um humanista, um homem claramente à frente do seu tempo. D. Miguel da Silva, um notável intelectual, estivera ausente do país durante 25 anos, estudar em Paris, e depois fora nomeado pelo rei Dom Manuel, que tinha por ele grande afeição, o embaixador de Portugal em Roma. Aí contacta com o Renascimento, com todo o movimento humanista, e quando regressa a Portugal, vai encontrar um novo rei, Dom João III, que, ao contrário do seu pai, tem com este bispo uma relação muito fria e tensa. Até porque D. Miguel da Silva, regra geral, não está de acordo com as decisões do monarca, incluindo algo que era muito querido ao rei Dom João III, a introdução da Inquisição em Portugal. Pois bem, o bispo de Viseu é contra e acaba por ter que fugir, não só de Viseu, mas mesmo do reino. O próprio rei pede que ele seja devolvido, chega a planear assassiná-lo, mas o bispo acabará por falecer protegido pelo Papa em Roma. Mas deve-se a ele, com efeito, durante o período que aqui se encontra à frente da diocese, a intervenção renascentista no templo, incluindo este belíssimo claustro, marcado, obviamente, pelas linhas clássicas, pelo Renascimento. Mas deve-se a ele também, dentro deste espírito humanista, deste espírito de mecenas, a sua proteção a um notável pintor,
que se irá evidenciar como o mais importante pintor renascentista do nosso país, Grão Vasco. O mestre Grão Vasco, em boa verdade Vasco Fernandes, seu nome, é considerado o principal nome da pintura portuguesa de 500. Terá nascido em Viseu por volta de 1475 e no início do século XVI sabemos estar a trabalhar aqui na Sé na companhia de um pintor flamengo, Francisco Henriques, que o terá influenciado. Com pintores flamengos, irá trabalhar depois também na Catedral de Lamego. Volta depois daqui para Viseu, realizando aquelas que são consideradas as suas obras mais importantes para a Sé e para o Paço Episcopal, por encomenda desse bispo humanista, Miguel da Silva, que o terá seguramente influenciado, bem assim como a sua biblioteca. Aí, Grão Vasco terá-se inspirado para muito da sua estética renascentista e claramente humanista. Uma parte muito significativa da obra de Grão Vasco encontra-se exposta neste museu, mesmo ao lado da Catedral. O museu, de resto, tem por patrono este pintor, o Museu Grão Vasco. Encontramos com o seu diretor, o Dr. Agostinho Ribeiro, a quem perguntas logo, doutor, que museu é este que completa agora 100 anos de existência? Pois, muito bem, é um museu da República, portanto, um museu que, de facto, tem o seu início, em termos de Constituição, com o espírito ideológico, político e também cultural da Primeira República. Se bem que o museu se constitua inicialmente como uma espécie de um memorial do património artístico do território distrital, portanto de uma região mais alargada, a verdade é que ele se centra essencialmente no campo inicial, nas grandes obras, nas magníficas obras, como muito bem disse, de Vasco Fernandes. Em todo caso, é um museu que é bastante eclético, muito diversificado na sua coleção e na sua tipologia. Sendo um museu da República, procura, à semelhança dos museus coevos, procura uma interpretação artística e patrimonial do território que representa, e neste caso, a região de Viseu. E onde novamente se destaca a obra de Grão Vasco. O que é que nós podemos aqui, de facto, contemplar desse grande pintor quinhentista? O pintor Vasco Fernandes, que dá o nome ao próprio museu, agora Museu Nacional Grão Vasco, de facto, as obras mais relevantes nos seus dois momentos de eleição em termos de afirmação enquanto artista incontornável do pré-renascimento e do renascimento português. Enfim, diria que do pré-renascimento, a sua parceria com Francisco Henriques para o retábulo que Dom Fernando de Miranda encomendou, bispo de Viseu, encomendou para a Sé de Viseu, esse magnífico retábulo de 14 painéis que se encontram, todos eles classificados, portanto, todos eles tesouros nacionais, e que correspondem ao início da vida artística, digamos assim, de Vasco Fernandes, numa altura em que ele se afirma enquanto jovem pintor, mas de facto de uma qualidade extraordinária, ao ponto, determinada a obra magnífica da construção do retábulo da Sé de Viseu, que ocorreu entre 1501 e 1506, imediatamente um bispo da diocese vizinha de Lamego, encantado com o que viu, encomendou a Vasco Fernandes e afirmou Vasco Fernandes como um grande pintor ao encomendar-lhe também o retábulo da Sé de Lamego. Mas depois temos outro momento já final, não é? A partir daí, exatamente, a partir daí Vasco Fernandes começa a ser conhecido e reconhecido como um grande pintor, um grande mestre, e é, essencialmente, com a vinda de Dom Miguel da Silva para Viseu, enquanto bispo de Viseu, para lhe fazer as encomendas, exatamente a Vasco Fernandes, dos grandes painéis, das pinturas monumentais que haveriam de ser instaladas nos retábulos laterais, nos altares laterais da Sé de Viseu. Entre os quais a grande obra, a obra-prima, que é este São Pedro, do grande mestre Vasco Fernandes. Na Idade Moderna, as obras da Sé sucedem-se a um ritmo muito significativo. O portal é reformado no século XVII. O pano central é da autoria de um arquiteto oriundo de Salamanca, João Moreno, e foi erguido no lugar de um anterior, Manuelino, que, como já referimos, havia ruído. Muito relevantes são também as intervenções da época barroca, nomeadamente no século XVIII. Todo o interior é enriquecido com obra de talha dourada, azulejo e pintura. O órgão, os painéis de azulejo do claustro e a Casa do Cabido são obras desta época. Merece um particular destaque o retábulo-mor de 1731, que
que veio ocupar o lugar do anterior, quinhentista, onde se encontravam as tábuas pintadas por Grão Vasco. Um retábulo que vem sendo objeto de uma importante intervenção de restauro no âmbito do programa Rota das Catedrais. E voltamos à Catedral, mais precisamente ao Passeio dos Cônegos. É assim que é popularmente conhecido este alpendre protegido por esta colunata. É um belíssimo espaço que se desenvolve entre o Terreiro da Sé, dominado pela Catedral e pela belíssima Igreja da Misericórdia, e, do outro lado, pela Praça Dom Duarte. Aliás, o Passeio dos Cônegos assenta num antigo pano da muralha. Há muito tempo que este espaço se tornou também um dos mais emblemáticos de Viseu. Mas é apenas mais um entre muitos outros motivos de interesse da Catedral de Viseu. É o caso da Capela dos Santos Brancos. Está aberta para o claustro e apresenta-nos um belíssimo retábulo quinhentista em pedra dançã, uma obra de uma oficina de Coimbra, onde se destaca uma Pietà produzida pelas mãos do famoso escultor francês João de Rouen. Outro espaço excepcional é este, o das salas capitulares, que se desenvolvem no primeiro piso sobre o claustro. Espaços muito qualificados, de grande importância artística, com belíssimos tetos e painéis de azulejos do século XVIII nas paredes. Nos nossos dias, nestas salas desenvolve-se o Museu do Tesouro da Catedral, que salvaguarda um conjunto notável de peças de arte sacra, incluindo peças notáveis de ourivesaria. Os tesouros da Catedral são um elemento indissociável das sés, repletas de memória e de identidade. Pretextos também para continuarmos a trilhar os caminhos da história na Rota das Catedrais.